recebendo o título de cidadão muçano, agora cidadão tabuleirense oficialmente, isso aumenta em algum peso a responsabilidade da sua atuação, principalmente com relação ao compromisso com o Vale do Jaguaribe? Isso recelebra a minha relação de amor, de carinho, de responsabilidade, e eu tenho sempre o privilégio de até deixar que as próprias pessoas lembrem, e olha que faz tempo já, não é? Que por onde eu andei, eu deixei alguma coisa resolvida, que é a tarefa de um governante que não faça do poder um exercício de atender aos seus próprios apetites, como tem sido agora atualmente os governantes do Ceará. Aqui foi a estrada do Peixe Gordo, mas em Russas você tem outras realizações, em Limoeiro outras tantas, e onde a gente anda no Ceará, porque eu fiz 3.600 quilômetros de estrada. Renovar esse compromisso é reciclar em mim a compreensão da grandeza do Ceará, da generosidade do nosso povo, e como eu digo, depois do muito obrigado, é assumir o compromisso, não é, de me ombrear, de me juntar, me associar com o esforço tremendo que o nosso povo tem feito para fazer do Ceará um estado menos sofrido, menos pobre, menos humilhado como é hoje. O senhor estando em Tabuleiro, aqui nós temos uma reivindicação de mais de 1.000 caminhoneiros. Polo Metal Mecânico, que foi dado uma assinatura de ordem de serviço, está parado, não tem água, não tem energia, os caminhoneiros não estão sendo beneficiados. Enquanto isso, lideranças hoje aqui, o ex-prefeito Ednardo, o Tona Nogueira, pediram até para dizer, o governador está assinando obra de serviços da passagem molhada, de estradas, mas essa principal obra também não está sendo realizada. Qual o compromisso que o senhor tem com essa obra? Veja, a gente sendo sério só pode assumir compromisso com as coisas e com as pessoas se tiver estudado, amadurecido, localizado os recursos, estabelecido os projetos, definidos os prazos de execução, que é o que eu acabei sempre fazendo, de maneira que não há hoje um cearense que diga, olha, o senhor andou por aqui, prometeu tal coisa e não fez. E é o oposto hoje, de Camilo Santana e Almano de Freitas estão se notabilizando pela mentira, pela promessa enganosa e pela pressão espúria sobre os prefeitos. Você mesmo noticiou hoje, você viu o alívio que o Ceará sentiu quando ouviu eu dizendo, eventualmente sou favorito hoje, se for a vontade de Deus e a mão do povo do Ceará, as pesquisas indicam, vou lutar muito. Mas as pessoas se sentem aliviadas, por quê? Porque o prefeito é o legítimo representante da cidade. E o compromisso que um governante deve ter é com políticas públicas gerais. Então, onde é que está o problema da violência? É para lá que tem que ir a ênfase, a prioridade. Onde é que está o problema econômico? E aí vem essa variedade de alternativas. Um polo metal mecânico não é uma coisa que se possa fazer do dia para a noite com conversa fiada. Você, se quiser ver, a mesma coisa o hidrogênio verde. Eles passaram 6, 7 anos falando em hidrogênio verde, mandaram gente para o estrangeiro, gastando dinheiro público em classe executiva, tudo mentira, meu irmão. Não tem uma molécula de hidrogênio verde sendo produzida no Ceará, e agora autorizaram, o PT nacional autorizou um leilão de energia suja, que simplesmente acaba com a história de hidrogênio verde. Então eu vou rever todos esses planos, todos esses projetos, todas essas iniciativas que as diversas regiões do estado têm, e vou reafirmar aquilo que de fato for ser executado e vou eventualmente descartar como mentira definitiva aquilo que não for possível nem viável. Mas eu acho que o Polo Metal Mecânico do Ceará guarda coerência com aquilo que nós fizemos quando fomos lutar e conseguimos uma siderúrgica para o estado. O que é que a gente queria com a siderúrgica? 500, 700, 800 empregos lá no PECEM? Não. A gente queria que a matéria-prima para a metal mecânica produzida no Ceará gerasse esse polo metal mecânico. Infelizmente o projeto da siderúrgica parou. Ela está produzindo a chapa de aço plano, mas ainda não é aquele aço que a gente possa utilizar, por exemplo, num lugar que não tem a sofisticação de um laminador a frio ou de um laminador a quente, como é o caso de um polo metal mecânico. Mas deixa que eu vou estudar bastante isso e logo mais eu vou afirmar no programa de governo o que é que será feito. Ô Ciro, com relação à questão política, a gente sabe que hoje é uma data importantíssima, é a data limite para o firmamento de convênios, a assinatura de ordens de serviço. Estou perguntando isso porque a gente visualiza muita gente presa para, de certo modo, não prejudicar o seu município. Você acha que essa data ela traz uma mudança panorâmica aí na questão política? Você acha que ela deve alavancar as chegadas nas adesões? O que você acha que muda a partir de hoje com esse contexto? O nosso movimento se baseia na opinião pública. Eu até fico muito feliz porque está tendo uma rebelião de vereadores pelo estado todo. Mas os prefeitos, você colocou corretamente na sua pergunta, os municípios estão muito enfraquecidos, muito, como eu nunca vi. Porque, de um lado, Brasília está empurrando pisos, né? Piso salarial disso, piso salarial daquilo, tudo justo, mas estão contraindo a receita.
Então só agora essa reforma tributária vai tirar um pedaço importante do fundo de participação dos municípios, que muitas vezes é a receita mais importante da maioria dos municípios, e o Ceará, como a divisão proporcional diretamente à população e inversamente proporcional à renda, o Ceará é o estado que vai mais perder. E isso foi aprovado pelo PT. Eles não estão ligando para nada. Não tem concepção de nada, destruir os mecanismos de incentivo fiscal para a atração de indústria. Enfim, tudo isso é a herança maldita que o próximo governante do Ceará, nada que não dê jeito, dá para consertar, mas dá problema grande. Então os prefeitos estão hoje dependentes de duas patologias. Uma, emendas parlamentares. Por aqui você tem até o bom deputado, felizmente há, que financia uma escola e que não cobra propina por isso, etc. Até tem. Mas, infelizmente, o Ceará construiu hoje uma quadrilha em que você, inclusive, está misturando dinheiro de emenda parlamentar com o dinheiro de facção criminosa. Estou falando da quadrilha liderada pelo Bebeto do Choró, que, por sua vez, é filiado ao PSB, que no estado do Ceará é presidido pelo Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Olha o que eu estou dizendo, é muito grave. O Bebeto do Choró tem uma quadrilha, está foragido há 20 meses, tem uma quadrilha que mistura dinheiro de facção criminosa com emenda parlamentar e constrange prefeitos a tomar 20%, 30%, 40% e a entregar para ele, para essa quadrilha, serviços essenciais de limpeza pública, de transporte escolar, de farmácia. O Laudo Icó lavava dinheiro para o PT, lá em Icó, com uma farmácia de Araque. A farmácia não tinha lugar, não tinha estoque nem para 2 Cibalene e 4 Milhoral, e estava a prefeitura pagando 10 milhões de reais. Tudo isso nós temos documentado. Então isso daí é um problema muito grave, que a gente tem que separar o joio do trigo. E eu sei bastante bem separar. O prefeito que está submisso a uma chantagem, mas aguentando essa chantagem para poder defender o seu município, para mim está tudo certo. Eu não tenho problema nenhum, sou amigo de todo mundo, enfim, respeito todo mundo, basta ter o privilégio de ser prefeito, que eu já fui, eu tenho o meu respeito. Agora esse outro que virou quadrilheiro, esse daí vai ser tratado como bandido. Ciro Gomes, estamos vendo hoje, além dos escândalos já existentes, o escândalo da maconha de Acopiara. Já foi falado por Roberto Cláudio, o capitão Wagner, André Fernandes, e o senhor também está bastante atento. Agora, recente a notícia que a maconha não foi incinerada, foi somente enterrada. Tem um vídeo já circulando do André Fernandes. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do governo diante desta situação? Meu irmão, isso é um espetáculo de incompetência e da incapacidade do Elmano de governar. O Elmano não tem nenhuma autoridade. E se ele não tem nenhuma autoridade, sempre quem mandou nele foi o Camilo, quem fez dele testa de ferro, laranja, poste, da invasão. Só para você ter uma ideia, a Secretaria de Cultura do Estado foi privatizada para quem? Para uma organização social, que é uma instituição privada, que é controlada pelo irmão do Camilo Santana, eu vou dizer o nome, chama-se Tiago Santana, não é? Que está recebendo quase 500 milhões de reais do dinheiro do povo cearense. Isso são eles, tá desse jeito. Se você pegar os Agropolo, agora estou juntando os documentos, lá se vai outro R$ 1 bilhão, roubalheira generalizada. E depois essa fundação de treinamento, agora você tem roubalheira, enfim, o Elmano é um incompetente, não tem autoridade nenhuma, mas neste caso eu estou sentindo o cheiro muito desagradável, sabe, de uma espécie de mancomunação ou de cumplicidade explícita ou implícita com a organização criminosa. Deixa eu lhe explicar por quê. A lei brasileira de combate às drogas é muito clara, ela chega a ser, como nenhuma lei do mundo, explícita. Ela diz assim: se a autoridade policial se deparar com estoque de droga e não tiver condição de fazer o recolhimento imediato dessa droga, tem que incinerar. E depois a interpretação teleológica, eu sou advogado, professor de direito, explica o que é incinerar. Incinerar significa tocar fogo, reduzir as cinzas, de maneira que não seja causada. Aí cito o exemplo, maconha, por exemplo, não pode ser dado outro destino, por quê? Porque se enterrar, a semente vai nascer, no mínimo. Ou você pode desenterrar, como a gente faz com feno. Você corta capim braquiário, elefante, não sei o que e tal, corta, faz o quê? Cava um buraco no chão, enterra e cobre de terra, que aquilo é uma espécie de conservação. Depois de o cara ir lá denunciar que eles abandonaram o sítio, fizeram uma operação
que não prendeu uma única pessoa. Meu irmão, eu sou ex-governador. Se você tem 4 castelão de roça de droga, você vai lá na hora que não tem ninguém ou você monta uma campana e espera os chefes chegarem, o negociador chegar e tal, para fazer logo o cerco e fazer o flagrante com todo mundo? Eles não prenderam nem uma única pessoa. Agora eu soube que quem anunciou a operação, gravando um vídeo, foi o delegado-geral da Polícia Civil. Aí a pergunta é, o delegado-geral da Polícia Civil comunicou ao secretário de Estado da Segurança? Se comunicou, o responsável é o secretário de Segurança. E, portanto, o abandono do sítio é responsabilidade direta do secretário de Segurança Pública, que é uma figura estranha, para ficar numa palavra pequena. E vou dizer por que é estranha. Porque ele era secretário de Segurança do Rio de Janeiro quando o governo federal fez uma intervenção no Rio de Janeiro, ou seja, ele foi afastado da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro por uma intervenção federal. Ora, se ele estava trabalhando direito, a intervenção não devia acontecer. Passou um tempo, foi ser secretário do Espírito Santo. Consta que na mesma data em que ele está lá, o Comando Vermelho tomou conta do Espírito Santo. E ele vem para o Ceará, por desagradabilíssima coincidência, o Comando Vermelho faz um acordo e toma conta do Ceará. Não do Ceará todo, porque é só da capital e da região metropolitana. Aí tem. E se não tem, o responsável é o seu Elmano. Por quê? Porque agora, sabendo disso tudo, primeira reação, botou a culpa no bolsonarismo do André. Então é o seguinte, um problema sério, não tem mais responsabilidade nem mérito. Tá, isso é o problema do bolsonarismo, do André, porque o André é bolsonarista. Conversa é essa, o André está mentindo? Aí, no dia seguinte, o governador diz assim, eu espero que o senhor André venha dizer aqui quem foi, tem a honra de vir dizer aqui. Ou seja, você, um repórter, denuncia a coisa, você que vai ter que provar. No terceiro, disseram ele, para de falar bobagem, Elmano. Você tem que agradecer ao cara que lhe advertiu e tal, porque você foi bater lá quando? Porque o seu governo lhe avisou? Ou porque o André avisou? Foi lá e agora agradeceu ao André. E o André resolveu ir de novo, madrugada, e descobriu que a maconha está toda lá, meu irmão. Aí tem.